Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Cris Bertelli, jornalista e gerente do Geleb da Editora Globo. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Nossa conversa de hoje explora como a tecnologia deixou de ser apenas um suporte operacional nas empresas e passou a ser uma força estratégica para a eficiência, a transparência e a geração de impacto real. Vamos debater como usar a tecnologia para operar melhor, tomar decisões com mais inteligência e, acima de tudo, cumprir a missão institucional e o propósito da empresa de uma forma mais eficaz. Temos um case que ilustra muito bem essa abordagem, a transformação digital da Fundação Bradesco, que adotou a plataforma SAP S4HANA em um projeto conduzido pela Deloitte, em parceria com a SAP, para ampliar o impacto e o alcance da instituição na educação brasileira. E para falar sobre essa jornada e o que ela representa, nós temos aqui conosco Marcos Braga, Superintendente de Tecnologia da Informação da Fundação Bradesco. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Um super prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso case aqui da Fundação Bradesco. Obrigada. Eduardo Rodrigues, sócio da consultoria da Deloitte. É um prazer ter você conosco, Eduardo. Oi, Cris. Obrigado pelo convite. Também um super prazer, uma honra representar a Deloitte aqui nessa conversa. E Fábio Magnani, Global Account Director da SAP. Bem-vindo, Magnani. Super prazer estar aqui. Obrigado ao Marcos e ao Eduardo também, para poder compartilhar esse super caso aqui com vocês. Bom, eu vou começar então com a minha primeira pergunta para o Eduardo. Eduardo, a transformação digital deixou de ser apenas uma questão tecnológica e passou a ser uma questão estratégica. No caso da Fundação Bradesco, como foi construída essa jornada junto com a Deloitte e a SAP e por que ela pode servir de referência para outras organizações que querem modernizar a gestão? Na verdade, a jornada com a fundação começou bem antes do projeto. Começou com o meu time, o time do Marcos, trabalhando juntos, entenderam muito bem a situação, o momento da fundação. E a gente criou um moto, né? O Marcos não vai me deixar mentir aqui. Tinha um moto que era: a merenda não pode faltar para as crianças. Então, acho que esse era o grande driver do nosso projeto. E com isso, a gente decidiu que o projeto não era um projeto de tecnologia, era um projeto que devia abarcar várias dimensões. Então, devia abarcar toda uma questão de controles internos, para que a gente não tivesse problemas e falhas, uma questão de segurança cibernética, para garantir corretos acessos e identidades, toda uma questão de impostos, que é super relevante, claro, a questão de tecnologia e a questão de gestão de mudança. Então, como este projeto ia impactar os diversos departamentos, setores envolvidos nesse projeto, tanto do lado administrativo quanto nas escolas. Esse projeto, para mim, é o embrião do que várias outras empresas podem fazer, porque ele começa com o propósito em mente, e aí tem o desdobramento em como o projeto pode parecer, e depois, enfim, a execução aí que a gente fez junto às 6 mãos, né? Que legal, eu vou então aproveitar o seu gancho e vou perguntar para o Braga. O que motivou a Fundação Bradesco a adotar uma plataforma de gestão integrada e de que forma isso se conecta com os objetivos institucionais da Fundação? Obrigado pela pergunta. Sempre uma satisfação muito grande, né, falar sobre a Fundação, né, essa instituição com mais de 70 anos, que faz bem aí para milhares de vidas. Então, assim, essa pergunta é intrigante realmente, né? Acho que muitas pessoas me perguntam, né, por que que uma fundação, né, fez uma adoção de um software tão robusto, né? É até relativamente fácil de explicar a partir do momento que a gente começa a explicar um pouquinho dos números e o tamanho da Fundação Bradesco, né? Então, a Fundação Bradesco hoje é o maior investimento social privado do Brasil. São mais de 1,5 bilhão de reais investidos em educação todos os anos, mais de 10 bilhões de reais investidos na última década em educação. São 40 escolas por todo o território nacional, mais Distrito Federal. São 42 mil alunos assistidos desde a primeira série do ensino infantil até o terceiro ano do ensino médio. São mais de 2 milhões de alunos na escola virtual todos os anos. A gente também é o maior acionista do Banco Bradesco, um patrimônio aí de mais de 89 bilhões de reais. Então, acho que com esses números, né, fica mais fácil explicar por que que a Fundação Bradesco precisava efetivamente de um software tão robusto, né, para gerenciar todo esse ecossistema. E gestão eficaz, ela está muito correlata com a parte de filantropia, né? Acho que assim, cada real que precisa ser investido, se ele for para quem realmente precisa, a filosofia, né, o propósito da fundação, ele foi cumprido. E é por isso que a fundação escolheu o SAP para seguir aí dentro dessa jornada. Maravilha. Então eu vou agora perguntar para o Magnani.
como que esse case construído junto com a Fundação Bradesco, o que ele representa em termos de eficiência e governança. Na sua experiência, que tipo de organização hoje você vê que se beneficia mais de uma arquitetura limpa e unificada como a do SAP S/4HANA? É incrível, né, ouvir aqui o Marcos e o Eduardo nessa jornada que nós começamos um tempo atrás aí, e eu ouvi a palavra propósito 2 vezes nas 2 falas, né. Então vamos lá, o que uma implementação como essa representa em termos de eficiência e governança? Quando a gente implementa uma solução, como foi feito na Fundação Bradesco, com pouca ou quase nenhuma customização, você tira o maior proveito possível dos processos que estão embarcados. Facilita muito a adoção desses processos, pelos nossos clientes. No caso da Fundação Bradesco, eles aproveitaram esse momento também para rever os processos e melhorar outros processos que eles já tinham, pautados sempre nas melhores práticas, processos eficientes. E trazendo, como o Eduardo falou, na gestão de mudança, trazendo as pessoas para trabalharem junto nesse projeto, tomando corpo, né, e facilitando muito a percepção de valor, desse projeto. Além disso, quando a gente fala de uma implementação livre de customizações, você traz automaticamente uma melhoria na performance e desempenho da solução, facilita muito a adoção, das novas melhorias, que a SAP sempre e continuamente implementa no produto, porque você vai ter uma forma mais fácil, e rápida de fazer as atualizações. Em governança, você mantendo o core limpo, né, uma solução sem customizações, você traz uma facilidade, inclusive, no momento de fazer as suas auditorias. E também reduz o risco de vulnerabilidades, porque algumas delas são, implementadas em conjunto com customizações desenvolvidas. Aí a segunda parte da pergunta é quais as empresas, né, os setores que mais se beneficiam de uma implementação como essa? De maneira geral, todos, né, porque uma implementação limpa, e livre de customizações traz esses benefícios aqui de eficiência, segurança, mas se for citar alguma, as empresas que exigem muita regulamentação, então, por exemplo, o setor financeiro, o setor de saúde, as empresas que querem continuamente, investir em inovação, né, ou tirar o melhor proveito da inovação, porque como eu comentei, a SAP continuamente disponibiliza melhorias no produto. Quando você tem um produto sem customizações, fica mais fácil fazer as atualizações e automaticamente você se beneficiará, dessas melhorias. Esse é o resumo de uma implementação como foi feita. O caso da fundação é de fato um caso de sucesso. No Brasil, é uma das implementações, se não for a com menor índice de customização, foram 3 códigos, customizados para processos específicos. Então é um baita orgulho estar aqui dividindo com Braga e com o Edu e com você, Cris, essa experiência, essa jornada que nós tivemos por lá. Muito legal. Eu acho que você tocou num ponto, Maiane, que é essa questão do propósito, né? Que tanto o Eduardo quanto o Braga também trouxeram aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho nisso, Braga. Queria que você explicasse um pouco mais como que a adoção, né, dessa plataforma tem se conectado ao propósito da fundação. E se você puder discorrer um pouquinho mais, quais os benefícios concretos que vocês já observaram nas rotinas? Como que essa digitalização da gestão tem ajudado a fundação a usar melhor os seus recursos e ganhar mais eficiência? Complementando, né, o que o Eduardo e o Maiane disseram, né, realmente acho que é um mix de tudo isso, né? O Edu realmente falou certo ali, assim, no mote nosso são 42.000 crianças e crianças com extrema vulnerabilidade social, né? Então, assim, o mote era não pode faltar merenda em hipótese alguma nas escolas, né? Até porque muitas dessas crianças até é a única alimentação que ele terá no dia, né? Então tem, além da questão do propósito, uma responsabilidade nossa, né, como gestão do projeto, de não deixar nada que faltasse para as escolas, né. Mas assim, os benefícios foram muitos, né. Eu elencaria 3 aqui, tá. O primeiro, excelência operacional, né. Então, assim, a gente saiu de uma realidade que nós não tínhamos um software de gestão, integrada, né, e a gente passou a ter.
Então, esse software, ele te possibilita que as regras de fato sejam seguidas, né? Então, assim, todo o processo, ele é auditado e a partir do momento que a gente finalizou toda a construção de um modelo de negócio para a fundação, a gente tem a certeza de que esse modelo está sendo seguido. É muito bom, né, a gente saber que todas as esteiras da empresa estão acontecendo e estão acontecendo dentro daquilo que foi previamente definido, né? Então, é bem importante. Eu brinco aqui que não tem mais aquele jeitinho, né? Então, assim, o fornecedor que fatura 100 milhões de reais e o que fatura 10 reais, eles seguem exatamente o mesmo processo, né? Então, isso garante transparência, garante responsabilidade, garante uma série de fatores. Outro ponto importante que a gente começou a trabalhar agora é o uso dos dados. A realidade do Brasil, ela é diferente em diferentes pontos, né? Pega o Macapá, por exemplo, o Amapá é a única capital que não tem acesso terrestre ainda no Brasil, né? A gente, em 2025, pensar numa realidade como essa, às vezes a gente sai até da nossa bolha aqui, que a gente tem acesso praticamente a tudo 24 horas por dia, e a gente passa a entender um pouquinho mais das realidades regionais, né? Então, obviamente, o custo, né, de algumas coisas lá em Macapá será diferente do custo que a gente tem em regiões que estão mais próximas aí dos grandes centros. Então, a gente começa a analisar esse processo também para conseguir fazer com que o investimento chegue de forma correta nas próprias pontas. E a gente começa a linkar também com a parte toda do educacional, né? Então, assim, onde será que eu preciso investir mais dinheiro para ter uma educação de qualidade diferenciada dentro daquela região? A Fundação Bradesco, aonde ela está, ela transforma não só as crianças que aqui estão, como o ecossistema todo ao redor da escola, né? Então, é um processo de responsabilidade social, não apenas, né, do ecossistema escolar, mas do ecossistema ao entorno ali das escolas, né? Então, é um processo bem importante que a gente tem que sempre levar em consideração. E, novamente, os dados, né, começam a propiciar a gente ter essas regionalizações, essas especificidades de cada localidade. Então, é bem legal. E o terceiro, na minha opinião também, é o fluxo de caixa. A partir do momento que a gente consegue ter uma esteira com começo, meio e fim, eu sei efetivamente quando eu vou executar, né, efetivar os pagamentos para os fornecedores. Então, antes, a gente não tinha essa visibilidade. Então, eu preciso deixar um montante de dinheiro maior dentro, parado ali na conta corrente, porque eu não sei se eu vou ter que fazer um pagamento grande hoje ou amanhã. Então, aquele fluxo, né, de baixar a aplicação, enfim, deixar o dinheiro ali na conta corrente para efetivar o pagamento, então ele acaba sendo muito mais simplificado e facilitado. Então, agora, com esse fluxo de caixa, eu consigo deixar as aplicações rendendo, né? E a gente é uma empresa que vive de rendimentos, então a gente recebe os rendimentos do próprio Bradesco para operacionalizar a nossa operação. Ter o dinheiro investido, no nosso caso, ele é positivo. Quanto mais a gente souber do nosso fluxo de caixa, isso facilita tanto o processo de pagamento, quanto a gente rentabiliza mais o dinheiro da empresa. Então, isso facilitou demais o nosso processo aqui interno, né? Então, os três aqui, além de todos esses que já foram mencionados, né, foram um dos mais importantes aqui. Que maravilha, muito legal ouvir esse tipo de transformação que não fica que realmente, né, quando a gente pensa em Brasil, às vezes a gente fica muito nesse eixo Rio-São Paulo. Esse exemplo que você trouxe, ilustra de uma forma muito interessante. Vou aproveitar o seu gancho e vou pedir para o Eduardo falar um pouquinho. Eduardo, você acredita que a mudança cultural e esse alinhamento com o propósito da empresa são cruciais para uma boa transformação digital? Na sua opinião, o que que você acha que diferencia um projeto bem-sucedido de um que não entrega valor? O Braga desenhou bem esse contorno, né? Do propósito, de por que a gente estava fazendo o projeto, e isso era muito claro para todo o time do projeto. A minha barba branca não me deixa mentir aqui, dos 25 anos que eu tenho de histórico em projetos, um projeto não falha ou não é bem sucedido por uma razão, né? Nunca é uma razão só. A gente trabalhou muito essas dimensões do projeto. E todas as vezes que a gente teve que trabalhar um pouquinho mais tarde, né, Brian, ou um fim de semana, o propósito era claro e a cultura do time era colaborativo. Muito desafio de um lado ou outro, de por que eu tenho que mudar o processo, que conecta muito com o ponto do Miami ali, de temos só 3 customizações. Mas para chegar nas 3 customizações, o time se desafiou demais. E toda a alta liderança da Fundação Bradesco
o Braga, claro, mas também os pares dele, o próprio Murilo se envolveu nas discussões de desafiar a gente ao limite de você está pedindo um capricho? Ou a gente está trabalhando para o objetivo comum aqui, que é ter um processo eficiente, controlado e que entrega benefício na ponta para as crianças e para as famílias, né? Então, toda a discussão do projeto em torno de novos processos, desenvolvimentos tecnológicos, fala muito com a cultura que o Braga estava dizendo, que é quase vocacional, né, Braga? De ajudar as crianças e trabalhar em prol delas. As discussões de mudança de eficiência tinham a ver com, poxa, como isso vai impactar numa escola fazenda que tem uma compra de bovinos, e a gente tem que toda uma questão de alimentação para ligar isso com o fluxo educacional. Então, ter sempre o negócio da fundação presente, o propósito dele presente, e essa cooperação, de novo, sempre a 6 mãos, foi fundamental para esse sucesso que a gente está discutindo agora. E eu acredito que, se a gente extrapolar isso, conectando aí com o que o Fábio falou, todo o projeto em todo o setor precisa da mesma coisa. É importantíssimo que a gente evite os famosos projetos de inovação pela inovação, né? Ah, faça um MVP para provar um ponto tecnológico. Tá bom, mas qual que é o objetivo de negócio ou social que este projeto está endereçando? Eu acho que é um pouco por aí. Maravilha. Maiane, o que a gente tem visto aqui, né, de todos dessa nossa conversa aqui, fala muito sobre esse momento de aceleração da digitalização e acho que talvez até um pouco de uma pressão por uma eficiência. Qual o papel da inovação com responsabilidade nesse cenário, inclusive trazendo um pouco aqui do que o Eduardo falou, de não fazer a inovação pela inovação? Essa pergunta é bem contundente no momento atual, quando a gente fala de IA. IA é IA para tudo, IA resolve tudo, eu vou automatizar, vai acontecer, e de repente eu não vou precisar mais de ninguém, que vai tudo ser resolvido, né? Então vamos voltar um pouquinho, e a SAP tem uma posição super importante e bem clara sobre IA, né? Nós temos o SAP Business AI, né? E ela é focada em 3 princípios fundamentais. Então, a IA ou o AI, né, ele tem que ser relevante, ele tem que ser confiável e ele tem que ser responsável. Então, quando a gente fala em relevância, é apontar e trazer ganho exatamente nos processos onde ele vai trazer valor. Então, não é inovação por inovação, é onde que eu realmente trago o valor. Quando eu falo de confiável, é olhar para os dados meus, os dados da Fundação Bradesco e apoiar decisões baseadas naquela verdade, porque a verdade da Fundação Bradesco é diferente em dados, né, da realidade do próprio Banco Bradesco, que também usa SAP. E quando eu falo de responsabilidade, é garantir que a IA esteja pautada em princípios e design éticos, né? A ética é parte do que eu vou responder num prompt, ou daquela informação que eu vou trazer para o executivo tomar uma decisão. Ela tem que estar totalmente afastada de vieses políticos, por exemplo, né? Eu tenho que olhar para o dado e olhar para o processo assim como ele é, de fato, sem desviar. Quando eu falo de ética e transparência, a inovação, ela deve estar sempre pautada no princípio ético, né? E eu tenho que ser transparente em como eu vou coletar o dado, qual dado eu vou utilizar e que eu vou fazer com aquele dado para responder a determinada pergunta. Tudo isso tem que ser rastreável. E aí vem a questão da transparência, né? E aí nós estamos falando de uma fundação que tem por vocação atender e trabalhar com principalmente as crianças que estão em posições super vulneráveis, né? Então ela tem que trazer um impacto social positivo. A inovação, né, e a IA e tudo isso, ela tem que sempre estar olhando em trazer benefício para a sociedade como um todo e não só visar lucro. Eu tenho que atender princípios como governança, por exemplo, como sustentabilidade. Eu não posso tomar uma decisão simplesmente de transportar alimentos na rota de menor custo, sendo que eu vou usar avião, por exemplo, que eu vou fazer o quê? Apesar do custo também não ser tão baixo, eu tenho uma pegada de carbono muito mais elevada. Então, as decisões devem ser sempre apoiadas nessas outras questões.
A inclusão e diversidade é um outro ponto que eu já comentei aqui atrás. Uma resposta, ela tem que estar sempre olhando e incluindo diversas perspectivas. Não existe uma resposta certa. Vivemos um mundo diverso, tanto culturalmente, gênero, raça, né? E no caso da fundação, uma questão socioeconômica muito importante. Nós temos a Fundação Bradesco, que está do lado, uma das escolas do lado do Banco Bradesco, aqui em Osasco, né? Lá na Cidade de Deus, e uma outra muito afastado, uma escola fazenda, né, com outra perspectiva. A inovação, ela não pode ser pautada somente em regra ou trazer ganho de eficiência num processo sem olhar para o todo, sem olhar para onde ela está inserida, né? Ela tem que ter sempre os princípios éticos, tem que estar olhando para a questão de confiabilidade e ela tem que ser relevante, tem que trazer valor. Tá ótimo. E agora eu vou fazer uma pergunta para os 3. Vou pedir então para o Braga começar, na sequência o Eduardo e aí na sequência eu volto para você, tá bom, Maiane? Na visão de vocês, o que vocês acham que realmente define uma transformação bem-sucedida em 2025? E como a tecnologia, a cultura e a eficiência se complementam para dar luz às inovações num futuro próximo? Boa pergunta, hein, Cris? Acho que realmente É a a gente pergunta do milhão, né? acho que assim, quem tiver essa resposta realmente vai ganhar mais do que 1 milhão, né? Realmente é muito complexo, né? Você conseguir elencar todos esses fatores em um único projeto, né? Acho que assim, eu acho que o fator primordial, acho que de sucesso de qualquer projeto é, primeiro, a gente precisa definir muito bem onde a gente quer chegar, né? Antes de sair fazendo, né? O Maiane deu esse exemplo da IA, e a gente percebe, por exemplo, muita gente querendo fazer sem saber o que fazer, né? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas, né? Tinha um antigo chefe meu que falava que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? E é o que a gente está percebendo hoje com relação à IA, é isso, né? O pessoal não sabe para onde quer ir e de fato está tentando ir para algum lugar que não se sabe onde quer chegar. E aí, acho que voltando para o nosso propósito aqui, a gente não tem esse direito em errar dentro da fundação, né? Assim, a gente sabe que quando a gente erra num propósito desse, a gente está tirando dinheiro de quem precisa, né? Então a gente tem que ser muito assertivo aqui na construção dos nossos projetos, né? Para que eles realmente gerem valor para quem mais precisa, né? E são as pessoas de maior vulnerabilidade desse país, né, que precisa de muita, né, ação para que as pessoas saiam, né, da realidade que elas estão. Então, assim, acho que antes da gente começar qualquer tipo de projeto aqui, a gente planeja muito bem, né? Então a gente pensa muito bem aonde que a gente quer chegar. A gente, além de estar construindo um propósito que é fantástico, né, contribuindo para esse propósito da fundação. A gente fez um projeto em implementação um tempo recorde, né? Foram praticamente 10 meses de implantação do projeto, com uma customização, como o Maiane mencionou ali, a gente tem 99,99% do nosso SAP não customizado, né? Ou da forma padrão. Então, isso não é trivial, né? Teve um alinhamento porque a gente pensou no futuro, né? Quanto menos customizado eu estiver, melhor, né, serão todos os demais processos, né? Tanto na parte de atualização, tanto na parte de customização interna, né, dos nossos processos, não especificamente da ferramenta. Acho que antes da gente começar a fazer alguma coisa, a gente tem que ser muito assertivo e saber onde a gente quer chegar. Isso acho que vale até para as nossas vidas, né? Assim, se a gente tem algum propósito, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa dar o primeiro passo, né? E esse passo precisa estar bem planejado, né? Eu não posso ser, né, as crianças hoje todas querem ser influencers, né? Mas assim, tá bom, tem um trabalho ali também, né? Tem todo um processo, né? Para se chegar a poder ser um bom influencer. Então, assim, se elas querem chegar, ou se as pessoas, né, nós queremos chegar em algum lugar, eu acho que o principal ponto é esse, né? O planejamento e saber aonde que a gente quer chegar e trilhar aonde a gente fazer valer, né? Para a gente chegar até esse propósito. E aí acho que a gente resume bem, a gente consegue, né, chegar onde a gente estabeleceu chegar e na empresa também não é diferente. Maravilha. Eduardo, sua vez.
O caso da fundação é um ótimo caso que pode ser extrapolado. Eu não tenho nenhuma pretensão, talvez, de dizer aí o que que é sucesso no futuro, né? Acho que o futuro acho que é líquido, né? É, e incerto, talvez, né? Mas a gente pode dizer que a fundação, olhando para trás, fez algumas decisões muito acertadas, né? Então, essa conexão do Marcos de eles sabiam onde queriam chegar, né? O Marcos liderou muito bem esse caminho de onde estamos e onde queremos ir, e este futuro onde a gente quer chegar, ou esse lugar onde a gente quer chegar, se conecta com o propósito da fundação. Depois a gente tem um parceiro tecnológico robusto, né? A SAP tem soluções ali abrangentes e robustas que cobrem o escopo tanto do RP clássico ali e certamente criam uma base que a gente pode crescer junto. Depois, a Deloitte, como parceiro de implementação, consegue tocar o projeto de forma multidisciplinar, né? Como a gente disse, claro que a gente tinha especialistas de SAP, mas a gente também tinha gestão de mudança, gestão de impostos, processos, melhores padrões de mercado específicos, e essa sinergia toda aqui, né, de uma plataforma robusta, um cliente que sabe para onde vai, e a Deloitte como um habilitador, talvez, dessas capacidades, tornam o caso da fundação um case clássico de criamos uma fundação robusta juntos, e agora temos possibilidade de crescer e fazer muito mais, né, Marcos? Eu acho que a gente continua presente na fundação, né? Todo o suporte também é feito, a MS é feito com a Deloitte ali na parte do SAP. Claro, faz pequenas melhorias no dia a dia ali, né? Então, não é que a gente terminou e a história chegou ao fim, pelo contrário, né, Marcos? A gente criou essa fundação e agora a gente quer fazer muito mais ainda juntos. Plataforma robusta, um cliente que sabe onde quer chegar, e um parceiro aí que consiga, de forma multidisciplinar, habilitar esse objetivo a ser alcançado. Acho que é um pouco da receita aí do que a gente pode utilizar em vários dos casos. Ótimo. Manhane. Braga e Eduardo aqui trouxeram toda uma base, né? O Edu usou a palavra de pintar a tela, e eu vou continuar aqui dando algum complemento. O que me chamou muita atenção nesse projeto, e eu acho que foi primordial para o sucesso dele, e eu encaro como super importante para o sucesso de outros projetos e como parte da transformação, é o ponto cultural, que eu acho que é muito forte na Fundação Bradesco, de querer mudar, né? Querer aprender, se dá a possibilidade de errar e fazer de novo. Isso é educação, né? Então eu vi no projeto alguns momentos ali onde as áreas de negócio, né, os analistas, consultores de negócio ali, às vezes se pegavam, poxa, mas nós sempre fizemos assim, por que que nós vamos fazer diferente agora? Será que é o melhor caminho? É o caminho que está desenhado e pautado na solução. Mas e se não for? Sabe, se não for, a gente ajusta depois e erra. E erramos e consertamos, aprendemos e vamos assim, né? Então, eu acho que esse ponto da cultura de se permitir errar para poder acertar é primordial hoje no sucesso dos projetos. Quando a gente fala em tecnologia, ter uma solução que ela seja flexível a ponto de se adaptar aos novos processos de forma rápida, né? Que ela possa utilizar os dados, como o Marcos trouxe logo no comecinho da nossa conversa aqui, para entender as diferenças de localidade, né, e a realidade de cada um, e trazer esse insight rápido para uma tomada de decisão aqui em São Paulo, né, no nosso dia a dia, mas pautado na realidade lá na ponta, né? Eu acho que são fatores super determinantes no sucesso dos projetos hoje em dia e na continuidade do uso e das contínua extração de valor das soluções. O baseline foi feito, construímos, projeto implementado com sucesso. O Edu trouxe aqui melhorias contínuas e sempre aprimorando. Nós já estamos olhando outras ondas aqui também com o Marcos e com a Fundação para melhorar outros aspectos específicos, né? Eu acho que a cultura e esse permitir errar para aprender é super importante para o sucesso dos projetos aqui. Uau, gente, vocês trouxeram, assim, além das informações, né, do case, algumas falas aí muito inspiradoras, que, como vocês mesmos pontuaram, não servem apenas para os negócios,
mas também para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? A gente está chegando ao fim da nossa conversa, então agradeço imensamente a participação e as contribuições de cada um, Marcos Braga, Eduardo Rodrigues, Fábio Magnani. Muito obrigada pela contribuição de vocês e por esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. E eu queria aproveitar, né, e dar os parabéns também para a dona Denise Aguiar, né, que cuida da fundação aqui há mais de 40 anos, mantém vivo, né, a história do Amador, que foi esse empreendedor incrível que criou toda a instituição Bradesco e sempre sem esquecer, né, dos mais vulneráveis. Ele fazia genuinamente porque ele acreditava num modelo de educação de qualidade né, pelo slogan nosso de que só a educação transforma, né. Agradeço o Edu também pela parceria aí, né, como ele disse, várias noites e finais de semanas trabalhados para cumprir esse desafio. E ao Manhã e a SAP também, assim, super parceiro, né, ajudou a gente em todos os momentos aí. Acho que o sucesso, ele é complemento de várias pessoas, de várias empresas, né? Então, se a gente está aqui hoje é porque realmente foi um trabalho que deu muito certo e a várias mãos, né? Então, fica o meu agradecimento a vocês, a Deloitte e a SAP também, por toda essa parceria aí que durará muitos e muitos anos, com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado também, viu, Cris, pela intermediação aqui. Foi ótimo o bate-papo. Prazer foi nosso aqui. Eu agradeço também a audiência do Valor Econômico e espero que esse encontro tenha inspirado boas reflexões. Muito obrigada e até a próxima.